Olá pessoas, esse é o canal H de História e hoje em especial para uma edição de início a uma série de revisões para a prova da ESA. Em especial porque foi um pedido de um dos nossos inscritos, o Arthur Ismael, que pediu então para que nós fizéssemos uma revisão comentando questões, que serão divididas em 3 partes. Num primeiro momento nós teremos questões das últimas provas, mais especificamente dos assuntos sobre o Brasil colônia. No segundo momento sobre o Brasil império e no terceiro momento sobre o Brasil república. Então vamos lá para o início do vídeo. Então pessoas, eu sou o professor Keiler, aproveito que você chegou aqui nesse canal, já peço aquela curtida maravilhosa. Nesse primeiro momento nós falaremos sobre questões que caíram na prova da ESA sobre o Brasil colônia. Então vamos para a primeira. A primeira questão, que é uma questão de 2014, diz o seguinte: entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno histórico conhecido como expansão marítima, é correto afirmar que foi ou foram decisivo, decisiva ou decisivos e decisivas. A expansão marítima vai acontecer primeiramente com a participação de Portugal, em seguida a Espanha e bem mais tarde países como a Inglaterra, a França e também a Holanda. Há muitos motivos que a gente poderia destacar aí, mas um dos motivos mais interessantes que a gente pode atribuir inclusive a todos esses países era a paz. O fato desses países não estarem envolvidos em guerras ajudou muito e decisivamente no processo da expansão marítima. Agora, tem um outro elemento que precisa também ser levado em conta. Mesmo estando em paz, é necessário que haja um interesse por parte do Estado em fazer investimentos, em fazer com que os recursos eles sejam aplicados devidamente nas tecnologias e nas condições necessárias para que haja uma expansão com todo o aparato tecnológico que ela exige e que isso seja satisfatório para esse Estado. Então vamos para as alternativas. Aqui diz: o comércio de ouro e escravos na costa africana. Isso necessariamente não seria um fator que vai contribuir para o início da expansão. Isso daí seria um interesse. Mas estar interessado em ouro e escravos não necessariamente significa dizer que nós teríamos condições para o início da expansão marítima. Letra B. Diz assim: a precoce centralização política de Portugal e ausência de guerras. É exatamente isso. Essa precoce centralização significa dizer que a partir daí Portugal passa a ter um Estado centralizado, que a gente costuma chamar isso de absolutismo. Uma centralização na mão de um monarca que vai se interessar em investir, cooperar e colaborar, inclusive financiando o projeto da expansão marítima e a busca de novos territórios. E o outro elemento que é muito importante também destacar é que Portugal, nesse momento, poderia investir os recursos basicamente na expansão e não em conflito com outros países, como os outros países, inclusive, estavam fazendo. Vamos para outra alternativa. A luta contra os mouros no Marrocos. Isso pode ser considerado um elemento que vai favorecer sim, mas não será decisivo no processo de pioneirismo. Depois dessa luta, se não houvesse a centralização e a guerra continuasse por uma série de outras situações, não adiantaria muita coisa. A próxima alternativa: a aliança política com o Reino da Espanha. Não, gente, isso não vai existir. Inclusive, mais tarde, elas terão concorrentes na luta pela disputa de alguns territórios. É o caso da América, inclusive, que só será decidida com a divisão pelo meridiano de Tordesilhas, ou o Tratado de Tordesilhas. A próxima alternativa é a letra E, as reformas Pombalinas. Nós estamos falando no início do século XV. E o Marquês de Pombal ele vai ser um dos dirigentes portugueses lá no século XVIII. Então aqui a gente descarta por uma questão de temporalidade. A próxima questão. Essa é uma questão de 2013 que diz assim: as expedições portuguesas ao Brasil nas 2 primeiras décadas do século XVI objetivaram
Quando os portugueses chegam finalmente ao Brasil, oficialmente a partir de 1500, com a Caravela de Cabral, nós temos então o envio de algumas expedições que elas teriam algumas funções específicas. Por exemplo, as primeiras expedições que vão chegar aqui por volta de 1501, elas são chamadas de expedições exploradoras exatamente por ter essa finalidade, de procurar aqui aquilo que fosse interessante economicamente para a coroa portuguesa. E um primeiro produto que elas vão encontrar aqui é o pau-brasil, embora o que elas realmente quisessem era encontrar metais preciosos. As segundas expedições, que elas viram mais tarde, por volta de 1516, 15, por aí assim, seriam as expedições guarda-costas. E essas daí, elas vêm num contexto de presença de corsários franceses, ingleses e holandeses e que saqueavam aqui as feitorias. Então era necessário proteger o território, literalmente guardar a costa. E mais tarde, somente em 1530, é que a gente verifica então a chegada das expedições colonizadoras, que agora já teriam o objetivo de colonizar o território e ao mesmo tempo assegurar sua posse definitivamente antes que outros países pudessem então invadir o Brasil com uma eficácia maior e pudessem então tomar conta do território. Então vamos para as alternativas, que diz assim: iniciar o cultivo da cana-de-açúcar e o imediato povoamento. Isso é função de uma expedição especificamente, não seria o conjunto dessas expedições. Vamos lá. Reconhecer a terra descoberta e salvaguardar a sua posse. Aqui nós estamos falando das expedições exploradoras, que vêm num primeiro momento, e já as colonizadoras, salvaguardando a sua posse, garantindo a posse com a colonização. Letra C, diz assim: travar contato com índios e iniciar atividades comerciais com os mesmos. Olha, nós sabemos que a relação entre índios e portugueses, ela não foi comercial, por uma série de razões. Os índios não praticavam comércio, eram autossuficientes, e também nós temos aí um outro problema, a moeda. O índio não tem uma moeda que satisfaça os portugueses. A próxima alternativa: estimular a catequese dos índios a pedido da Companhia de Jesus. Esse processo de catequese ele vem mais tarde, e bem mais tarde. Ele faz parte de um projeto colonizador. A próxima alternativa: transferir para o Brasil os acusados de heresias protestantes na corte portuguesa. Isso pode ter até acontecido, gente, mas não tem uma relação nenhuma com o objetivo, as intenções e as finalidades que teriam as expedições enviadas para cá. A próxima questão é da prova de 2019 e diz assim: as primeiras atividades econômicas na América Portuguesa, por parte do governo, concentraram-se na extração de pau-brasil, dentro do regime D. Aqui nós vamos direto para as alternativas para verificar em cada uma delas o seu significado. Na letra A diz o seguinte: A. Doação. Não houve doação nesse primeiro momento da exploração do pau-brasil. Letra B. Concessão. Também não há nesse momento o regime de concessão, que seria o equivalente a uma permissão. Letra C. Permissão, que também é uma outra situação que está muito parecida. Mas sobram duas alternativas. A letra D, por exemplo, que diz assim: estanco. O estanco seria exatamente o monopólio da exploração do pau-brasil apenas por Portugal. E isso daí é o que vai valer, o que vai estar vigente. Então ele vai imediatamente estabelecer um regime de monopólio da extração e exploração do pau-brasil, que a gente chama de estanco. A letra E diz escambo. Escambo é um regime de troca de produto por produto que predominou na relação de trabalho estabelecida entre portugueses e índios nesse primeiro momento. A próxima questão é da prova de 2020 e diz assim: entre 1580 e 1640, o rei da Espanha passou a ser também rei de Portugal, dando origem ao período denominado de União Ibérica. Em relação à ocorrência desta condição, podemos afirmar que
É muito importante que a gente lembre que esse período da União Ibérica é um período em que, por uma série de situações que a gente não vai entrar em detalhes aqui, nós temos um vídeo aqui no canal sobre a União Ibérica, está passando aqui no card, e aí nós vamos perceber que é um período onde o rei Filipe II, que era rei da Espanha, ele passa também a ser rei de Portugal. E isso daí significa toda uma preocupação que vai ocorrer, por exemplo, com relação às colônias. E algumas coisas elas vão ocorrer aqui por reflexo exatamente da União Ibérica. Por exemplo, nós temos, durante a União Ibérica, aqui no território da América Portuguesa, a expansão do território. Nós temos a expansão bandeirante, nós temos a invasão holandesa, aliás, 2 invasões, nós temos também uma invasão francesa, nós temos alguns episódios que vão acontecer aqui por conta desse processo da expansão. Então vamos para as alternativas. A admiração filipina sobre o território brasileiro e as atividades coloniais garantiu segurança necessária para que Salvador se mantivesse como capital, não havendo incursões estrangeiras no Brasil. Durante a União Ibérica, Salvador foi atacado por uma invasão holandesa. Letra B. A administração filipina promoveu melhorias para a economia açucareira no Brasil, gerando independência perante os interesses holandeses. Primeiro, levando em consideração, gente, que a administração espanhola sobre a colônia portuguesa, ela não é totalmente intensa assim. Portugal continuou mantendo autonomia para gerenciar a sua colônia, que não há todo esse interesse de desenvolvimento econômico e fortalecimento da economia por parte da Espanha nas colônias portuguesas. Vamos para a letra D, que diz o seguinte: a união entre Portugal e Espanha proporcionou grandes avanços para a economia lusitana, que passou a explorar ouro e prata entre grandes quantidades. Essa alternativa está incorreta porque, primeiro, a União Ibérica ela não era interessante para Portugal. Aliás, ela não foi interessante para os portugueses. Portugal sai da União Ibérica em 1640 numa situação totalmente de crise. Vamos para a próxima alternativa. Apesar da influência política do rei espanhol, Filipe II concordou em preservar costumes, línguas e aspectos da economia portuguesa em território português e em seus domínios. É importante destacar que o juramento de Tomar, que é uma espécie de acordo feito no momento da União Ibérica, garantia a autonomia das duas nações com relação às suas colônias. Então, o fato de Portugal estar sendo governado pelo rei da Espanha não significa dizer que Portugal perde autonomia sobre o Brasil ou sobre a América Portuguesa. Então, tudo que foi estabelecido pela coroa portuguesa para o Brasil continua sendo mantido. Então vamos para a próxima questão. Essa daqui seria da prova de 2019 e diz assim: nos anos de 1624 e 1635, ocorreu a primeira tentativa dos holandeses de invadir e conquistar territórios no Nordeste brasileiro, que fracassou. Essa primeira invasão ocorreu na cidade de... Olha só a invasão holandesa mencionada lá na questão anterior. É importante destacar que a Holanda tentou invadir mais de uma vez o território brasileiro. E essa primeira tentativa ela se dá aqui em Salvador. Por que Salvador? Porque Salvador é a capital. Salvador também é um centro de produção açucareira. A Bahia seria um território onde a prosperidade da cana-de-açúcar, nesse período em questão, ela já se fazia presente. Então seria interessante, já que ali teria toda a estrutura, a Holanda vai invadir ali. Só que também por ser a capital, Salvador também está muito bem protegida. Então foi muito mais fácil que em qualquer outra região expulsar os holandeses. Então vamos rapidamente para as alternativas, que aqui a gente já verifica a letra A, Salvador, certo? E a partir do momento em que eu sei que é Salvador, então eu posso destacar todas as outras, porque primeiro, São Cristóvão, Natal, João Pessoa e Recife nunca foram capitais do Brasil. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é da prova de 2015 e diz assim: entre as consequências da atividade mineradora na colônia do Brasil, nos séculos 17 e 18,
É incorreto afirmar que favoreceram. Nós estamos diante de uma questão sobre mineração, onde ele pede para que você destaque aquilo que não aconteceu, aquilo que é incorreto afirmar. A mineração, ela traz alguns efeitos, e entre esses efeitos a gente vai verificar aquele que não corresponde a esse período. Nas alternativas nós teríamos o seguinte: a letra A, o enfraquecimento do mercado interno. Incorreto. É essa que está errada. E, aliás, por estar errada, essa daí é a nossa alternativa correta. A atividade mineradora, ela vai dinamizar o mercado interno aqui no Brasil. Muitos dos produtos que vêm para aquela região, eles acabam vindo de outras localidades. Então, isso dinamiza o mercado interno. Letra B, a integração econômica da colônia. Sim, isso é correto. Através da mineração, nós vamos perceber que a região das Minas, ela passa a ter um contato mais intenso, comercial e ao mesmo tempo mais integrador com essas outras regiões aqui da colônia. Letra C, o povoamento da região das Minas. Sim, gente, inclusive a gente vai verificar que vem gente de todos os locais para cá, para a região das Minas, inclusive de Portugal. A população vai aumentar demais. Letra D, a conquista do Brasil Central. Sim, até porque a região das Minas, ela seria esse Brasil Central. E a letra E diz o desenvolvimento urbano. Esse modelo mais urbanizado, ele é muito mais pertencente, é muito mais relacionado com a atividade mineradora e mais precisamente como efeito dessas atividades. Nós já estamos com 6 questões resolvidas e discutidas aqui. Se você está gostando, então aproveita, deixa seu like aí. E deixe também um comentário do que você está achando de tudo que a gente está fazendo até esse momento do vídeo. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é da prova de 2015 e ela fala sobre as revoltas nativistas e também emancipacionistas aqui no Brasil. Vamos verificar então aqui. As lutas do período colonial são divididas em revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. Entre essas últimas, no caso emancipacionistas, podemos incluir a. Existe uma diferença muito sensível entre as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. Essas primeiras, as nativistas, elas são revoltas que elas ocorrem por problemas com a coroa portuguesa, mas em nenhum momento eles vão levantar a bandeira da independência ou da emancipação. As emancipacionistas, elas vêm exatamente com esse propósito, da emancipação, da separação. E aí nós vamos destacar duas que ocorreram nesse período: a Inconfidência Mineira e também a Conjuração Baiana. Entre as revoltas nativistas, nós temos então a Aclamação de Amador Bueno, a Guerra dos Emboabas, a Revolta dos Beckmans, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica. Então vamos verificar aí quais seriam essas revoltas aqui nas alternativas. Então, na letra A diz Revolta de Vila Rica. Não, essa daí é nativista. Ela ocorre basicamente ali na região das Minas contra a instalação das casas de fundição, que foram instaladas ali pela coroa portuguesa para cobrar impostos e ao mesmo tempo aumentar a fiscalização sobre a atividade mineradora, o que vai gerar então a Revolta de Vila Rica, comandada pelo Filipe dos Santos. Letra B, Revolta de Palmares. Quando se fala em Palmares, a gente classifica Palmares muito mais como um ato de resistência à escravidão. Letra C, Revolta dos Alfaiates. É essa, gente, essa daí é a correta. Mas como assim, professor? Você não disse que as que queriam independência eram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? Sim. E eu também diria a vocês que Revolta dos Alfaiates é um outro nome que a gente atribui à Conjuração Baiana. Até porque ela foi liderada por 4 líderes, da qual 2 eram soldados e 2 eram alfaiates, criando condições para ela ser apelidada e também conhecida popularmente como a Revolta dos Alfaiates. Letra D, a Revolta dos Mascates. Essa revolta ocorreu ali em Pernambuco e ela está diretamente ligada a uma disputa de poder entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife, que eram chamados de mascates. E a letra E é a Revolta de Amador Bueno. Com o fim da União Ibérica e a restauração em 1640,
e a coroação de D. João IV para rei de Portugal, nós teríamos então uma preocupação partindo dos bandeirantes que isso pudesse trazer prejuízos para as suas atividades. Então eles escolheram Amador Bueno, que foi aclamado então uma autoridade ali no local, para fazer frente à autoridade da coroa portuguesa, o que não vai acontecer porque o próprio Amador Bueno não vai concordar com isso. Vamos para mais uma questão, já se aproximando então da finalização desse bloco de questões. Se você já deixou seu like, muito obrigado. Se você ainda não deixou, aproveite e deixe. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com seus colegas e não esqueça de comentar o que você está achando da nossa revisão. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é da prova de 2013 e ela fala assim: a respeito da Inconfidência Mineira, ocorrida no Brasil Colônia em 1789, pode ser afirmado com correção que, olha só, nós estamos falando aqui sobre a Inconfidência Mineira, basicamente um movimento elitista, e que ela visa dois objetivos fundamentais: a independência do Brasil e a proclamação de um regime republicano. Mas vamos lá nas alternativas. Na letra A diz o seguinte: a extinção da escravidão no Brasil era defendida pelo movimento Inconfidente. Por ser um movimento de elite, que inclusive era elites escravocratas, a abolição não faz parte desse movimento. Letra B. Entre os projetos dos Inconfidentes estava o fechamento dos engenhos e minas. Negativo, gente. Isso não tem absolutamente nada a ver com o projeto dos Inconfidentes. Letra C. A coroa portuguesa propôs a anistia de todos os revoltosos e o perdão das dívidas em troca da rendição incondicional dos Inconfidentes. Negativo também. A coroa portuguesa ela foi implacável, embora a gente vá verificar que uns acabaram sendo castigados mais severamente que outros, mas ela acabou punindo todo mundo. Letra D. A rebelião foi desencadeada em um contexto marcado pela diminuição da produção aurífera e o aumento da cobrança de impostos. Essa daí é a alternativa correta. A Inconfidência Mineira ela se dá no momento em que a mineração ela já está entrando em declínio. A quantidade, o volume da extração dos metais preciosos é bem menor do que décadas anteriores. E aí, de repente, a gente percebe que a coroa portuguesa interpreta isso como uma atitude de contrabando e acaba aumentando a fiscalização, acaba aumentando os impostos sobre a mineração. Aqui na região mineradora, essa elite começa a se voltar contra a coroa portuguesa, questionando se ela teria ou não esse direito de cobrar esses impostos e aumentar a fiscalização. E a partir daí começa a se pensar em independência. Essa daí é a alternativa correta. A letra E diz assim: as lideranças do movimento defendiam a extinção da propriedade privada. Em um movimento liderado e pensado pelas elites, isso daí é absurdo. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é da prova de 2020, é sobre a independência do Brasil, que diz assim: durante a permanência da coroa portuguesa no Brasil, entre 1808 e 1821, D. João VI tomou uma série de medidas que contrariavam os fundamentos mercantilistas do sistema colonial português na América. Uma medida tomada pelo príncipe regente, nesse período, que conferia no Brasil autonomia administrativa e selava o fim de sua situação colonial, foi a vinda da família real em 1808 para o Brasil. O governo de D. João VI aqui, que a gente chama então de período joanino, significou uma série de transformações que vão ocorrer aqui no Brasil, tornando o Brasil muito mais distante da condição de colônia e muito mais próximo de um país independente. Quando D. João VI volta para Portugal em 1821, todas essas transformações já deixavam muito claro: o Brasil não é mais uma colônia. Na prática, ele já seria muito mais autônomo. Mas vamos verificar que medidas são essas que dão essa autonomia administrativa ali nas alternativas. A letra A diz assim mesmo: a extinção do alvará de 1785 e permissão para o funcionamento de indústria no Brasil. Embora isso acontecesse, isso daí nem vai adiante, gente. A indústria ela não se desenvolve por uma série de razões, entre elas a concorrência inglesa, e a gente vai perceber que isso está mais relacionado a uma questão econômica, que embora também não fosse expressiva, não diz a respeito de autonomia política. É isso que a gente está procurando. Letra B. Criação da Real Academia Militar e da Marinha, além do Hospital Militar. É uma coisa também que não faz sentido enquanto administração. Letra C.
A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. É essa daí, gente. Em 1815, o Dom João VI eleva o Brasil à categoria de um Reino Unido. Certo? Isso significa dizer que o Brasil passaria a ter uma limitada, mas ainda assim uma autonomia administrativa. Ele deixaria de ser uma colônia e passaria a ser um reino, mas um reino ligado a Portugal e Algarves, deixando claro que ainda havia laços com os portugueses, com a coroa portuguesa. A letra D diz o seguinte: abertura dos portos às nações amigas e o consequente fim do pacto colonial. Isso, embora tenha acontecido, isso tem um impacto muito mais econômico do que político aqui na região. E a letra E diz assim mesmo: assinatura dos tratados de comércio e navegação com a Inglaterra em 1810. Isso também vai acontecer, vai tornar o Brasil colônia muito mais dependente e ligado economicamente à Inglaterra do que a Portugal, mas isso também é uma questão muito mais econômica. E a gente precisa ter muita atenção no comando da questão, porque ele é muito específico, que ele quer uma questão de autonomia política. Então é a letra C. Vamos para a próxima e última questão. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado até aqui, deixado aquele like, se inscrito no canal e aproveite quando terminar esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que eles dêem também a opinião do que eles acham e se gostarem deixarem um likezinho aqui para ajudar o canal. Vamos lá para a questão. E ela é uma questão de 2015 e diz assim: o alvará de 1º de abril de 1808 revogou o alvará de 1785 de Dona Maria I, que proibia a manufatura na colônia. O Brasil estava autorizado a desenvolver manufaturas. Contudo, havia 2 fatores que se tornaram um obstáculo ao desenvolvimento da indústria brasileira, os quais eram ou as. Tá? A questão aí é a seguinte: ali no século XVIII, a Dona Maria I, rei de Portugal, ela determinou que estavam proibidas manufaturas aqui no Brasil. Por uma questão que é muito óbvia: se o Brasil é colônia de Portugal, ele tem que comprar as manufaturas que vêm de Portugal. A colônia é uma fonte de renda para a metrópole, então foi proibido qualquer manufatura. O que quiser tem que comprar de Portugal. Só que quando Dom João VI chega aqui no Brasil, ele vai então tomar, entre outras medidas, a revogação desse alvará. E vai permitir, numa data sugestiva, 1º de abril de 1808, a revogação do ato e, ao mesmo tempo, um alvará que permite a liberdade industrial. Só que também ele abre os portos para as nações amigas, principalmente para a Inglaterra, em 1808, o que impossibilita qualquer avanço de produção e de comércio aqui no Brasil de uma forma autônoma. Então, essa concorrência inglesa, ela inviabiliza qualquer avanço industrial aqui no Brasil. E o outro elemento também é que uma indústria, para se fortalecer aqui no Brasil, ela precisava de mão de obra produtiva qualificada, e nós ainda estávamos vivendo em pleno auge do processo de escravidão. Vamos para as alternativas. Tá? Ele pede os obstáculos para esse desenvolvimento industrial aqui no Brasil, e na letra A diz: escravidão e concorrência inglesa. É exatamente o que a gente havia destacado no final do comentário. A escravidão e a concorrência inglesa tornam inviável qualquer possibilidade de desenvolvimento industrial aqui no Brasil, mesmo com um alvará de permissão para que isso pudesse acontecer. Letra B. Diz assim: interesse dos cafeicultores e pecuaristas. Quando a gente fala de cafeicultores, gente, a gente está falando basicamente lá do século XIX. Então há um erro de temporalidade aí. Letra C. Diz assim: interesses dos mineradores e dos produtores de açúcar. Embora as 2 atividades já estivessem bem enfraquecidas, a gente percebe que eles não seriam uma grande força de intervenção e interferência no processo produtivo, caso ele fosse possível. Letra D. Concorrência holandesa e os interesses dos cafeicultores. Estamos falando de um outro período e a Holanda ela não tem mais todo esse poder de intervenção. Letra E. Concorrência dos Estados Unidos e interesses dos produtores de café. Importante, de novo, destacar a questão dos produtores de café, que é
pouco mais tarde, e nós já deixamos bem claro que a concorrência que vai realmente atrapalhar o processo é a concorrência da Inglaterra e não necessariamente de outro país, principalmente Estados Unidos. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, onde nós fizemos uma compilação de questões da prova da ESA, mais precisamente sobre as questões de período colonial brasileiro. Eu espero que você tenha deixado o like, se inscrito no canal. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e nós faremos a próxima edição, o próximo vídeo sobre revisão da ESA com as questões de período imperial. Eu aguardo vocês até lá e o canal H História agradece mais uma vez a sua presença por aqui. Valeu!